Já estamos acabando aqui. É porque como é que eu vou editar essa Fala conversa demais, né? tão Ô, boa? pra falar, desculpa. 1h10. Meu Deus do céu, gente. Tivemos ter um pãozinho para ir tomar com café. É, faltou, né? Oh, meu Deus. Não adiantou nada, né? Contou a história e não adiantou de nada. Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a honra de receber o Bruno Malheiros, formado em 2015 em administração. Gente, o Bruno hoje tem um negócio que é uma delícia, chamado Cheiro do Pão. Mas espera aí que ele vai contar como é que nasceu essa veia empreendedora dele e esse negócio delicioso. Bruno, que alegria, que prazer ter você aqui. Obrigada. Prazer meu, professor. É uma honra estar aqui de volta, né? São muitas memórias aqui nesse lugar e é sempre bom retornar. Que alegria. Sabe, quem indicou você foi a Lia Aderaldo. E ela me falou, professora, tem uma padaria que é maravilhosa no Instagram. Quando eu vi, eu digo, foi meu aluno. Que legal. Bruno, então me conta, vamos começar assim falando um pouco da tua vida na universidade, como foi escolher a administração, e aí depois a gente vai para a sua vida profissional. Combinado. Então, eu quase terminando o ensino médio, né? Chega naquela época de decidir o curso e tal, o que vai fazer para a vida, é sempre um momento de muita tensão e eu fiquei, ou eu faria engenharia mecânica, porque gostava de trabalhar com máquina, assim, tinha alguma ideia de processo, de produção. Eu acho que no final das contas eu queria estar ligado com produção, algo desse tipo. Ou eu faria administração, porque o meu avô era dono de padaria, né, tinha um negócio na família e eu sempre fui encantado com aquele negócio, né? A figura do meu avô, o movimento do comércio, tinha o processo de fabricação dentro da padaria, de transformação, então aquilo me encantava e eu achava que pela administração seria um caminho possível, né, para aquilo ali. E aí tomei a decisão de cursar administração, de fazer o vestibular, graças a Deus passando, né, e entrei em 2010. E aí foi uma experiência, né, maravilhosa aqui na faculdade. Eu peguei o tempo de transição da FEAC, parte foi no prédio antigo, e aí a gente pegou ainda a transição para o prédio novo, então teve uma parte no prédio novo, tal, novidade, sala nova, foi bem legal. Você fez algum estágio durante a faculdade? Fizemos. Por coincidência não, né? Tava ali já no script, digamos assim, quando eu tive aula com o professor Fernando, não me lembro o sobrenome. Fernando Xavier, Fernando de produção. Xavier, administração de produção. É. Quando eu fiz a cadeira dele, acho que é mais ou menos na metade do curso, foi que me despertou, eu tinha o quê? Acho que uns 22 anos na época. E aí eu disse, cara, né, falava muito de processo de produção, de fluxograma, de etapa, de não sei o que. Eu disse, cara, isso aqui é o... Me encanta. Me encanta. Que massa. E aí na hora eu me lembrei da padaria do meu avô. Eu disse, bom, pode ser que agora seja a porta de entrada, né? Até então só estudava, né? Tava naquele período só de faculdade. E aí fui conversar com meu avô e disse, olha, tô fazendo uma disciplina assim na faculdade e tal. Queria saber se o senhor me dá uma oportunidade de vir trabalhar aqui e tal, mas eu queria estar ligado à produção. Aí ele foi meio resistente, ele não topou de primeira. Foi. E aí depois ele disse, tá bom, você vem, mas tem uma condição. Antes de você ir para a produção, eu quero que você passe por diversas áreas da padaria, para você entender, ter uma visão macro, ter uma visão inteira do
negócio até você chegar na produção. Tá bom, ok. Aí eu fui recebimento de mercadoria, fui estoquista, fui conferente de nota fiscal, fui compras, fui financeiro, contas a pagar, contas a receber, setor fiscal. Chegou a trabalhar no balcão? Cheguei a ficar na loja e eu gostava de ficar na loja nos tempos mais complicados. Era Natal, Ano Novo, Dia das Mães, que tinha loucura, sabe? Né? Muito movimento de cliente, né? E eu gostava de estar na loja principalmente pela figura do meu avô, né? Que assim que tinha uma habilidade incrível de ele sempre falava, você tem que ter visão 360. Ele dizia isso para todo mundo que trabalhava perto dele. Visão 360, tá ligado em várias coisas, né, de maneira simultânea. Não deixa um cliente estar com o produto na mão, leva a cestinha até ele. Então, assim... Vamos dar nomes aos avós. Carlos. Antônio Carlos de Carvalho Malheiros, né, era o proprietário da padaria Casa Plaza. Casa Plaza que existe aqui em Fortaleza desde 1978. Eu sempre dizia pra ele que quando eu ficasse, né, mais velho, que eu chegasse assim, da idade dele, eu queria ter duas coisas dele. O cabelo e a voz. Eu disse, pô, tô satisfeito. Se eu chegar nessa idade, com esse cabelo bonitão, penteado, branco, brilhoso, bem alvo, assim. E a voz, né? E sempre cumprimentava os clientes na porta, chamava pelo nome. Os funcionários, os colaboradores da empresa, todos tinham admiração. Então, a figura do meu avô era assim, era incrível, né? Sempre foi. E aí eu trabalhei na Plaza, fui estagiário durante 1 ano. Fui pro compra e tudo mais. Mas aconteceu uma coisa. Durante esse 1 ano, eu rodei todos os setores, né, que ele queria que eu passasse. Mas no final do período, queriam me colocar de volta pro compras. Né? E assim, algo que eu já sabia que eu não queria, que eu sempre costumo dizer quando me chamam para falar assim, sobre curso, faculdade, eu sempre falo que é tão importante saber o que quer do que saber o que não quer. E algo que eu não era muito, né, não era muito a minha praia, era trabalho de escritório, de passar o dia sentado no computador, né, principalmente naquela época. E aí eu disse, poxa, eu vou voltar pro escritório e tal, eu queria estar lá na produção, eu queria estar envolvido com a farinha, eu tava, né, vendo acontecer a coisa. E aí eu tomei a decisão de sair da padaria. Ele não aceitou que você fosse para a produção? Não, ele não queria. Queriam que eu estivesse no escritório e tal, tudo mais. Eu disse, ó, não era isso que eu queria, não era o combinado e tal, tudo mais. Ó, tá bom, a gente quer o melhor pra você. Eu disse, não, tudo bem. Aí eu saí. Mas você chegou a estagiar na produção? Não cheguei, nem cheguei a entrar, não. Nem estagiar, não. Passei todo o entorno, mas não cheguei a estar lá. E aí tomei a decisão de sair. Passou um tempo, eu acabei me tornando sócio de uma sorveteria com uma tia minha, sorveteria que foi na Beira-Mar. Foi um curto período de tempo, ali por volta de 2013, por aí, 2013, 14. E aí a sorveteria acabou que, por uma divergência de visão, de negócio, né, na própria sociedade, eu tomei a decisão de sair, visão de longo prazo, enfim, de objetivos e tudo mais, tomei a decisão de sair. E aí foi um período que eu até atrasei um pouquinho a faculdade nessa época, para poder fazer parte da sorveteria, enfim. Depois voltei e concluí o curso, e aí foi um período que eu fiquei um pouquinho perdido. Aquilo que eu tinha imaginado lá atrás não chegou a se concluir como eu esperava, como eu tinha programado, digamos assim. E aí eu comecei a olhar para dentro. Fui fazer processo de terapia, fui, né, tentar olhar no que eu era bom, as habilidades, no que eu não era tão bom, as aptidões, enfim. E no meio disso tudo, uma coisa nunca saiu de dentro do coração, que era o amor à padaria. Aquela chama continuava lá. Tinha algo lá dentro, não sei explicar, que eu ainda tinha algo não resolvido com a padaria. Você descobriu isso na terapia?
na terapia. Ficou adormecido em você. Ficou adormecido. Nesse meio tempo, eu ainda cheguei a cursar engenharia de produção, né? Porque naquele tempo, né, lá no princípio, eu sabia que eu queria estar ligado com isso, então eu disse, bom, terminei a faculdade de administração, mas eu queria algo mais voltado ainda para a produção. E aí tomei a decisão de cursar engenharia de produção, faculdade particular. Comecei, mas não foi uma experiência legal. Eu já tinha, assim, eu já estava naquele período de trabalho, de início de trabalho. Quando eu entrei na faculdade, eu voltei a encontrar aquela outra fase, aquele primeiro ciclo, né, de muito jovem, gente entrando na faculdade. Então, assim, tinha uma divergência de momento muito grande. E aquilo aquilo não foi interessante para mim. Eu disse, cara, esse momento eu já passei, né? Esse ciclo ele já encerrou, então não é aqui o lugar. Daí eu saí e fui me dedicar a esse processo interior, digamos assim, não, terapia e tal. Trabalhei com a minha mãe até hoje, né, tem uma empresa de consultoria, treinamento, então eu trabalhei muito no varejo. Como é o nome da sua mãe? Kelly Malheiros. Então eu trabalhei durante um tempo com a minha mãe, a gente acompanhava ela em treinamento, então eu participava. Eu tive uma grande oportunidade, né, de ter a padaria do meu avô, de conhecer, né, de me apaixonar por aquilo, de ter a figura do meu avô e também de ter uma escola que também foi a vivência com a minha mãe, né, dentro de varejo. Eu participava de reunião de diretoria, de conselho, de indústrias, de supermercadistas, de vários tipos de negócio. Então era muito, eu gostava muito daquele cenário de tomada de decisão, de análise de números, indicadores, né, enfim. Trabalhei durante muito tempo fazendo cliente oculto. Então eu visitava tudo que era loja de supermercado no interior do estado, fazendo cliente oculto, sabe? Ninguém sabia, né, quem eu era, mas eu tava ali para preencher todo um formulário, uma planilha, né? Procurando vários quesitos, né? Higiene, organização, atendimento, organização da loja, vitrine, se tem ruptura, né? Como é que tá a disposição, enfim, layout de loja. Então, eu passei um bom tempo fazendo isso. E aí, passou um ano mais ou menos que eu tinha me formado. E eu um dia conversando com a minha mãe, eu falando pra ela sobre essa coisa da padaria, que isso não tinha sido resolvido. E aí ela disse assim, meu filho, vamos fazer o seguinte. E na terapia também me foi sugerido, por que você não faz um programa do Sebrae chamado Empretec? Quem sabe lá você não se descobre, desperta, você não acha isso. Eu disse, tá bom, ok. E aí eu fui fazer o Empretec, né, do Sebrae. Na época eram 6 dias de imersão. Na verdade o Empretec ele é um programa da ONU, né, mas que aqui no Brasil quem é responsável é o Sebrae. E foi um divisor de águas, de fato, porque lá a gente passa por diversas experiências, né, e tanto experiências comportamentais, com técnica, enfim. E você é submetido à pressão, ambiente de pressão. Então, no final eu saí de lá, eu disse, cara, eu preciso resolver esse negócio dessa padaria. Senão eu vou passar o resto da vida enganchado com isso e vou ter o sentimento de que não fui atrás. Então, vamos colocar um ponto final nisso. E que momento nasce o nome Cheiro do Pão e nasce o negócio? Durante o Empretec eu tive um professor que até hoje eu tenho um carinho absurdo, chamado Fred Gugel. Um cara excepcional, muito legal. E ele, são dias muito intensos no Empretec, e no final da imersão eu chamei o professor para conversar e fui contar, né? Professor, olha, eu tô passando por isso, me formei, me senti perdido, fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê. Mas olha aquele negócio do pão, rapaz, não sai da minha cabeça, do coração, e meu avô, e não sei o quê.
E no dia anterior à finalização do Empretec, eu fui numa padaria, concorrente do meu avô, comprar umas coisinhas para jantar. E quando eu entrei nessa padaria, me veio um cheiro de pão. Né? E... Não tem coisa mais pois gostosa. Rapaz, parece que sai, né? Assim, é tão legal. E aí eu senti esse cheiro e aquilo me... Rapaz, quando eu senti o cheiro, por uns segundos, aquilo me remeteu à padaria do meu avô, eu vi assim aquele maquinário rodando, a farinha no ar, nananã. E aí a Carol tava comigo, eu olhei pra ela e disse... Eu chamo ela de Nene. Nene, rapaz, é isso que eu quero pra minha vida. Ela disse, o quê? Padaria. Rapaz, eu não sei como, mas é isso que eu quero pra mim. Tá certo, tudo bem. E aí no dia seguinte, conversando com o Fred, contando, nanã, eu disse assim, professor, mas ontem eu entrei na padaria e rapaz, eu senti o cheiro e rapaz, aquilo me levou, me transportou para aquilo, tá. E ele ouviu a ladainha toda calado e olhando para mim muito concentrado. E eu terminei de falar e ele olhou para mim e disse assim, Bruno, eu só tenho uma coisa para lhe dizer. Siga o cheiro do pão. Aí eu disse, como assim, professor? Eu não entendi o que o senhor tem. Só tenho isso para lhe dizer. Siga o cheiro do pão. Essa história de siga o cheiro do pão virou uma jornada, né? Virou uma busca pelo propósito, pelo porquê de fazer, de olhar para dentro de quem é o Bruno e tal, e nananã. Eu cheguei pra minha mãe, terminou o curso, e aí, meu filho, como é que... Não, mãe, eu quero ir atrás da padaria. Mas eu tinha muito receio, eu não sabia se eu queria ser padeiro, eu sabia que eu queria estar envolvido. O que me encantava na padaria? A transformação de você pegar a farinha, que é um ingrediente simples, né, tão comum, água, um pouco de fermento, um pouco de sal, e você é capaz de transformar isso num alimento que você pode viver de comer só isso o resto da vida, de que você pode alimentar muita gente com isso, com um alimento simples também, e que existia produtos, né, tão baratos, mas de valor agregado, né, que eram produzidos tão rapidamente, outros demoravam tanto, uns com farinha importada, outros com farinhas nacionais e simples, outros que demandavam equipamentos super, né, diferentes, modernos, tecnológicos, e outros já não. Eu disse, cara, o que tem? E é um produto que está no mundo há mais de 10 mil anos, 14 mil anos. Que beleza a forma como você fala do pão. E Que aí coisa eu disse, linda. mãe, mas eu tenho receio de... E se eu não tiver mão para fazer pão? E aí? Né? Porque querendo ou não, se eu fosse atrás, poderia ser que eu me frustrasse em não ser aquilo. E aí ia ser mais uma frustração, né? Mas estamos aqui, vambora. E aí eu disse, mãe, eu vou fazer um curso de padeiro. Isso é mesmo, é? Tá certo. E minha mãe ela sempre apoiou, assim, tanto, né, tem eu e meu irmão, e ela sempre foi uma apoiadora de sonho, de o que a gente tinha vontade de fazer, ela topava, mas desde que fizesse bem feito. E aí nisso eu não fui direto pra padaria, mas fui naquilo que eu era reconhecido como era bom, eu sempre fui muito organizado, eu sempre fui muito detalhista, tinha uma visão assim de detalhe, algumas pessoas diziam que eu tinha toque, que eu gostava muito, sabe, de separar as coisas, né? Aí eu já via que eu estava ligado a processo, que eu tinha muita disciplina, né, aquilo tem que ser feito. Então, isso tudo, né, cooperou para esse Bruno de hoje. E aí ela disse, na época, ela disse, tá bom, então você quer fazer um curso de padeiro? Tá bom, vamos fazer. Mas antes, você vai passar por um teste. Eu vou lhe mandar para minha mãe sempre, né, tinha bons relacionamentos com empresários, inclusive de sindicato de panificação.
E aí ela disse, você vai passar uns dias, uma temporada numa padaria de um amigo meu, em Russas, no interior do estado. Isso é mesmo, é. Qual é o nome da padaria mesmo? Disque Pão. Tá bom, eu vou. Então eu vou ligar pra ele. Segunda-feira você vai pra lá. Tá ok. Segunda-feira de manhã muito cedo peguei o carro, fui pra Russas. Cheguei lá, encontrei o Newton. Newton, meu nome é Bruno e tal, minha mãe. Não, ela já me ligou. Tá ok. Então, deixa sua mochila ali e vamos trabalhar. Você quer ir pra produção, né? Certo. Então vamos pra produção. Com a plaza bem a aqui, plaza bem aqui. você foi mandado para Fui mandado pra Rússia. Gostei! Temperatura ambiente 42, 44 graus. Parabéns, Kelly. Que exemplo maravilhoso. Calor absurdo. Né? Não conhecia ninguém, totalmente fora da zona de conforto. E você ia ficar a semana lá, porque não ia poder ficar indo e vindo, né? Aí fui, né? Fiquei num hotelzinho simples, de estrada e tudo mais. Acordava muito cedo, acordava no escuro, 4h30, 5 horas da manhã. Ia pra padaria, ficava até o final da tarde, e aí já tava aquele cansaço, né? Aquele enfado. Descansar para no outro dia começar de novo. Então naqueles dias eu acompanhei a produção. De fato fiquei na produção. Fiquei perto do padeiro que batia massa, modelava os pães, conheci salgadeiro, ficava perto do pessoal da pré-pesagem. No fundo eu não entendia nada do que estava acontecendo. Nada. Era um ambiente muito quente, né? Muito dinâmico, gente correndo para um lado, gente correndo para o outro. Né? Forno a lenha, um calor absurdo lá dentro. Mas eu tava tão encantado, tão apaixonado, tipo assim, cara, não faz sentido nenhum, mas eu tava realizado, sabe? Coisa linda, Bruno. Na época eu lia sobre um autor, o Mihaly, que fala do flow, da teoria do flow, e ali, na época eu disse, rapaz, ali eu não vi o tempo passar, sabe? Não vi o tempo passar. Coisa linda. Achava aquele, assim, eu nem, por um momento eu nem escutava aquele barulho, sabe, de máquina, eu via assim, tudo em câmera lenta, eu via aquele, né? Aquela dinâmica era muito apaixonante, sabe? Farinha caindo na macieira, aí subia aquele pó de farinha. Que jeito romântico! Que coisa linda isso aqui, velho. Eu não entendia, sabe? Mas era apaixonante. E aí passaram-se os dias, né? Eu não conhecia o Newton na padaria, fui conhecer lá e tornamos amigos. E ele mesmo queria entender, né? O que você tá fazendo aqui e tal, não sei o quê. Porque eu não estudei, né? Eu tô aqui, o seu avô também estudou, tem a 5ª série, né? A gente vem de outra época, mas você estudou, fez faculdade, rapaz, você quer isso pra... Rapaz, eu também não sei não, mas eu tô aqui. Tô tentando descobrir também. E a gente acabou fazendo boas amizades, seu Neto, Dona Silvia, a esposa dele, né? Acabaram me adotando lá em Russas, de que é a família que eu tenho em Russas. Que lindo. E aí, terminaram os dias, terminou a semana. Minha mãe ligou pro Newton. Newton, e aí? Pode investir no Bruno ou não? Tem futuro ou não? Eu sinceramente não sei o que foi que ele viu, que ele disse, pode investir. Tá bom. Aí voltei pra casa, voltei pra Fortaleza. E aí na época minha mãe disse, você quer fazer curso de padeiro, você vai fazer. Mas você vai estudar com o melhor. Você tem que ter uma formação de excelência. Então você vai para São Paulo e você vai estudar com o Rogério Shimura. Na época minha mãe conhecia ele, né? Ainda é uma das maiores escolas de panificação do Brasil, né? Era referência, enfim. Tá bom. Então isso era o quê? 2016. Em janeiro de 2017 eu estava em São Paulo, acho que eu cheguei no comecinho do ano, virou o ano, eu fui para São Paulo. E eu tenho família, né? A gente tem família, a família da minha avó, né? Meu avô é baiano, mas ele se casou com a minha avó, que era do ABC, São Paulo.
E até hoje a gente tem tios e tias, São Bernardo do Campo, Santo André, né, São Caetano. Ai, seu Carlos era baiano. Meu avô era baiano. Eu achei que ele era paulista, Meu avô era baiano. talvez Muita gente por pensava, isso. É. meu avô era baiano, do sertão brabo da Bahia. E aí quando você foi para lá, você já encontrou família, era mais fácil. Foi, né? Fiquei na casa de primos em Santo André, né? Tinha primo, tinha tia e tudo mais. E o curso do Shimura ficava no Ipiranga, em São Paulo. Então todo dia, esse curso é um chamado Padeiro Master, é a formação mais completa da Levan, chamado Levan Escola de Panificação. Então era um programa de 4 semanas, que ia desde a panificação básica, até a parte de fermentação natural, panificação internacional, clássico da padaria internacional e tudo mais. Como é que seu avô assistia a todo esse movimento? O meu avô, por incrível que pareça, eu acho que na época ele não colocou muita fé, sabe? Eu acho que ele deixou eu correr o caminho ali e ficou olhando de longe. Quando eu fui fazer o curso, eu fui conversar com ele, eu disse, vô, tô indo fazer um curso de padeiro e tal, tudo mais. Ah, que legal, tá? E você vai fazer onde? Vou fazer com o Shimura. Ah, excelente. Ótimo. Aproveite. E ele sempre falava assim, por onde andar, faça amizades. Escute mais e fale menos. Ele sempre falava isso. Tá certo, então, ok. Aí, mas, simples assim. Fui para São Paulo. E aí na época eu tinha uma preocupação, eu disse, mãe, será que é melhor eu ter alguma experiência, sei lá, de repente eu falar com meu avô para eu fazer mais um intensivo assim de produção, para eu não chegar no curso tão cru, ou não? Eu disse, meu filho, vá cru, para você não chegar com cheio de vícios, né? Para você chegar do zero, não ter que, né? É mais fácil você aprender do zero do que você ter que corrigir algo que já foi construído e tal. Tá bom. E aí eu fui, né? Fiquei na casa de um primo em São Bernardo. E aí, todos os dias, né? Durante 30 dias, esse meu primo me deixava de carro na estação de trem em Santo André. Eu pegava o trem, ia até fazer uma baldeação para pegar o metrô, linha verde, se não me engano, em São Paulo, Sacomã, por ali, não me lembro agora a estação. Andava uma estação, descia na região do Ipiranga. E aí na região do Ipiranga de São Paulo tem muita ladeira. E aí eu subia uma ladeira até a rua Dom Lucas Obes. Dava mais ou menos 1.200 metros de ladeira. Eu fazia isso subindo. Eu fazia isso todo dia. E ia com a felicidade do mundo, rapaz. Morto feliz, porque finalmente eu tava, né, sentia que estava onde era para estar. E aí, assim foi. Primeiro dia de aula, panificação básica, professor Felipe Fonseca, gente muito boa. E ali, rapaz, eu fui estudar a teoria da panificação. Aí eu me apaixonei mais ainda, porque eu vi que tinha matemática, tinha química, tinha biologia, fui entender os porquês, o que era cada máquina, o que cada coisa, temperatura, umidade e atmosfera e tempo e tal, e se chove muda, e se tá calor muda. Eu disse, meu Deus, que coisa mais louca. O pão é sentimental. O professor dizia que se o camarada tivesse de mau humor, não se meta a fazer o pão porque vai dar errado. Mas como assim, cara? E aí, aquilo foi fascinante, né? Eu fui entender que o pão era um alimento de fato vivo, né? Porque a farinha, ela é viva. Fermento biológico. Fermento tem vida, a água, quando você mistura aquilo ali, aquilo começa a correr no tempo, né? Aquilo começa a acontecer, você desencadeia uma série de reações enzimáticas e de fermentação, que o papel, no fundo, do padeiro é quase um cientista, um químico, né? Que tem por responsabilidade, não digo controlar, mas administrar aquilo que está acontecendo, porque você não controla,
né? Você administra as condições, né? De tempo, de tipos de farinha, né? De temperatura, então quantidade de fermento. Você quer, né? A massa você quer que dê velocidade ou menos velocidade, tipos de acidez lática, acidez acética. Rapaz, um mundo de informações. E aí eu me encantei mais ainda, né? Foram dias muito cansativos, porque a gente passava muito tempo em pé, né? Coisa de 10, 12 horas em pé, né? Eu entendi porque que o meu avô trabalhava de meia de compressão. E o professor disse, ó, pessoal, uma sugestão, usem meia de compressão. Rapaz, meia de compressão. Mas a tal da meia de compressão faz uma diferença absurda. É. E assim foi. E aí passou a primeira semana, nessa rotina, acordava, pegava trem, pegava metrô, subia a ladeira, aula, descia a ladeira, pegava o metrô, pegava o trem, meu primo estava me esperando. E assim foi. E aí eu chegava em casa, eu tinha que ajudar, né? Eu tinha que botar roupa para lavar, tinha que lavar a louça, né? Fazia café da manhã, fazia alguma marmitinha para eu levar para aula também. E assim foi. Mas, na terceira semana de curso, aula de confeitaria, uma aula de bolo de banana, eu fui fazer um caramelo de açúcar e acabei queimando a minha mão. Sofri uma queimadura de terceiro grau. Menino. Aqui não sei se a câmera vai pegar, mas assim. Sofri uma queimadura de terceiro grau nessa mão. Foi grave mesmo. Né, o caramelo tava. Caramelo de açúcar. Então o caramelo tava na panela, eu cometi um erro de segurar a panela de uma forma equivocada. E o caramelo, quando ele tá muito quente, né, nesse processo de quando você tá dando o ponto dele, chegando na cor dele, ele borbulha muito. E ele acaba, às vezes, né, explode, acaba meio que, né, ele respinga fora. E numa respingada dessa, minha mão estava muito próxima e subiu um caramelo na mão. Quando subiu na mão, eu puxei com a outra. Foi ato reflexo, nem pensei. Puxei com a outra. Então eu acabei queimando esses dedos aqui também. Meu Deus! Então puxei, corri para a pia da sala de aula, né? Liguei a torneira com água gelada e fiquei ali. E aí, assim, fiquei meio desnorteado, uma dor absurda. Aí o professor Shimura veio, disse, pai, o que aconteceu? Não, aí os alunos também chegaram, disse, pai, o professor Bruno se queimou, não, leva para o hospital. Aí lá fui eu para o hospital. Aí eu tava triste, não era pela mão, tava morrendo de dor. Perder a aula. Era. Cara, agora que eu tô aqui, cara, como é que isso foi me acontecer? Meu Deus do céu, eu não acredito, cara. Aí fui para o hospital, na época uma colega de sala de aula, a Gisela, eu sempre falo que a Gisela foi um anjo, né? Que ela me levou para o hospital para ver se atendi, recebi o plano de saúde, aí não recebi, aí fomos para outra clínica, beleza. Aí passou pelo médico, enfaixou minha mão, não sei o que, né? Ok. Aí isso eu perdi a manhã toda. Aí ela disse, Bruno, me fala o endereço da casa do seu primo que eu vou lhe deixar em casa, né? Pra você ir pra casa. Aí eu disse, eu não vou pra casa. Eu vou Vamos voltar pra aula. Não, você tá. E a mão toda enfaixada. Só ficou ficou esses 3 dedos de fora. Isso aqui tudo enfaixado, coberto, isso aqui de fora. Mas como é que você vai voltar? Eu disse, não, vou voltar. A aula não tá rolando? Vamos voltar, cara. Rapaz, eu vim de tão longe, passei tanto tempo pra chegar aqui. Tá bom, então, tá ok. Volto aí pra aula, né? E aí ficou aquele enfado, né, da dor, aquela, sei lá, aquela ressaca assim, moral, aquele cansaço do corpo. Mas terminei o dia de aula, né? E aí fui pra casa. No dia seguinte eu não consegui ir pra aula. Acho que do cansaço, né? Do estresse, né? Dor e tudo mais. E aí até então minha mãe não sabia do que tinha acontecido. E eu fiquei com receio de ligar pra ela e ela mandar eu voltar pra casa. Senão eu vou ligar pra minha mãe, né? Aí quando tava tudo resolvido, eu já tava
que a mão enfaixada, tava tudo certo, sob controle, medicado. Tudo. Eu liguei pra minha mãe. Mãe, se meu filho tá tudo bem, eu disse, tá, aconteceu um problema, mas já foi resolvido. Isso é mesmo, mas que problema? Aí se eu queimei minha mão. Disse, meu filho, mas você queimou sua mão como? Eu disse, não queimei um caramelo de açúcar, assim, assado. Ossos do Foi. ofício. Ela disse, mas e aí? Disse, não, eu tô com a mão enfaixada, mas meu filho, você tem que voltar pra casa, como é que você vai ficar com essa mão aí? E é um perigo infeccionar, e você pega trem, pega metrô. Disse, mãe, tá tudo bem, cara. Eu tô me cuidando, fique tranquilo. Aí ela disse, você tem certeza? Eu disse, tenho. Não tinha, né? Mas tenho. Eu demorei tanto pra chegar aqui, cara. Deixa eu terminar. Disse, mas como é que você vai terminar esse curso com a mão enfaixada? O que você vai... Eu disse, não, eu arrumo outra coisa pra fazer. Mas o importante é eu estar aqui. Tá bom. Aí eu não... Ela, de surpresa, mandou... Na época era minha namorada, hoje é minha esposa. Mandou a Carol pra lá. Pra me ajudar, porque eu não conseguia calçar a bendita da meia de compressão sozinho, com a mão enfaixada. Eu não conseguia mais, né, lavar as roupas que eu tinha, fazer as tarefas de casa que eu tinha pra fazer. E aí a Carol foi pra me ajudar, tinha que trocar curativo todo dia, tinha que lavar a mão, Sabe a tinha decisão. que, né, passar remédio, não sei o que. E aí acabou que nisso a minha outra mão acabou infeccionando, né, minha mãe cantou a bola e acabou acontecendo por uma orientação errônea do médico, né, de, enfim, estourar ou não a bolha da queimadura, enfim, acabou infeccionando, tive que voltar para o hospital, aí tive que fazer um novo curativo, e aí acabou que eu perdi essa mão também, aí ficou mais complicado, mas eu continuei Continuou indo ao curso. normal, né, as duas mãos enfaixadas. E Bruno, o que você fazia? Eu era o cara do quadro. Eu fazia os cálculos, o professor. Eu escrevia as receitas e dava pra turma fazer os preparos, sabe? Então eu escrevia as receitas, fazia os cálculos de... Porque na padaria, na cozinha, tem muito cálculo de percentual, né? Então, se você erra um negócio daquele, você erra a receita, você erra o preparo e tudo mais. Então eu ficava com essa parte. Filmava, batia foto, conseguia fazer anotação, gravava áudio e tudo mais. E assim foi. Consegui terminar o curso. Tinha uma oportunidade de estágio, de trabalho em São Paulo. Eu, muita vontade, muito gás. Eu disse, professor, eu vou voltar para casa, vou tratar a minha mão. E acho que daqui 1 mês, 2 meses, sei lá, eu devo estar de volta. E aí eu volto pra trabalhar. Senão, tá ok. Bruno, as portas estão abertas. Tá bom. Maravilha. Coisa boa. Aí voltei pra casa, só que esse 1 mês não foi 1 mês. Quando eu voltei, fiz fisioterapia na mão, porque eu não conseguia mais fazer nem esse movimento e nem esse. Perdi a pinça, né? E perdi essa amplitude. E aí, acabou que foi 1 mês, 2 meses, fiz tratamento de tudo que a senhora imaginar, tem até um professor aqui da universidade que era responsável pelo centro de queimados, fiz tratamento com ele, acabou não surtindo efeito, que eram tratamentos menos invasivos, fiz fisioterapia, fiz injeção de corticoide, medicamento importado, vindo dos Estados Unidos. Nada surtiu efeito porque acabou criando uma cicatriz hipertrófica na minha mão. Então criou uma pele muito grossa que me impedia esse movimento. E até mesmo quando eu lavava a mão, essa pele era tão fininha que ela acabava rompendo. Então foi um período muito chato. Porque eu voltei de São Paulo, cheio de conhecimento, queria colocar em prática, mas não podia. Não tava voltei para estaca zero, né? A sensação é que tinha voltado para estaca zero. Aí disse, puxa vida. E aí eu peguei uma batedeira da minha mãe tinha na época, peguei uma receita dela e comecei a fazer um pão em casa. Eu disse,
eu vou tentar adaptar daquilo que eu aprendi, algo que eu consiga fazer o mais parecido possível com o resultado de equipamento profissional. E assim eu comecei a fazer um pão chamado pão tortano, que era um pão recheado com linguiça calabresa, queijo mussarela, né, de longa fermentação. Até a escola do Shimura, eu não sabia o que era longa fermentação, não sabia o que era farinha francesa, farinha importada, não sabia qual que era a diferença. Mas lá, quando eu tomei conhecimento dessa parte da panificação, eu vi que ali tinha valor agregado, que ali eu poderia cobrar, né, preço maior no produto, que ali era a raiz da panificação, que ali tinha um algo a mais, um diferencial, né, de produto, de mercado e tal, tudo mais. E aí eu fui enveredando para esse lado. Quando eu voltei para casa, eu comprei tudo que era livro de panificação, as referências, livro em inglês, livro em português, livro. Fui estudar, né, fui comer livro. Em paralelo a isso, comecei a fazer pão em casa. E foi aprovado. Fui aprovado, né? Isso passou, sei lá, uns 6 meses mais ou menos. O meu avô me chamou para conversar. Disse assim, rapaz, tô vendo que você tá muito empolgado, você tá, né, Bacana. se dedicando e tudo mais. Disse assim, esse ano eu tô fazendo 50 anos de ramo de padaria, né? Somado no tempo de São Paulo e tudo mais. Vamos fazer uma viagem? Eu disse, vamos. Pra onde? Rapaz, vamos pra França. Vamos visitar a padaria e tudo mais. Aí a gente montou um planejamento, um cronograma de viagem, era mais ou menos 12 dias. Quando a gente foi pra França, eu consegui alguns contatos com o Shimura para que a gente conseguisse entrar nas produções em Paris. Então a gente conseguiu entrar em padarias, né? As boulangeries, a gente conseguiu entrar em confeitaria, em padaria, ver processo, né? E aí cada vez mais eu fui, né, nichando, fui aprofundando, fui entendendo de fato, porque assim, a panificação ela é absurda, né? Ela é muito grande. Lá na França, eu tive vontade de conhecer uma escola, porque eu queria passar uma temporada na França para estudar. Fui para Rouen, uma cidade na Normandia, conhecer o Institut National de Boulangerie et Pâtisserie, né? Instituto Nacional de Padaria e Confeitaria em Rouen, na Normandia. Coisa mais linda, entrei naquela escola, pai, fascinante. Eu disse, eu vou vir estudar aqui, mas tinha que falar francês, e eu não sabia falar francês. Voltei pro Brasil, e aí eu tinha que resolver o problema da minha mão e tinha que estudar francês. Aprendi o básico intermediário de francês em coisa de 6 meses, 1 ano, aula intensiva, Aliança Francesa. Na Aliança Francesa, numa apresentação de fim de semestre, eu levei um pão e tinha que apresentar o que eu queria fazer, para que serviria o francês na minha vida. Aí fui me apresentar em francês para a turma e levei o pão. Dali saiu a minha primeira encomenda de pão. Foi uma aluna da sala, Carol, por sinal, o nome dela. Vendi o primeiro pão. Aí vendi o segundo, o amigo. Entrava no elevador no prédio. Ô, Bruno, você que é o menino do pão? Eu disse, é o menino do pão. Aí começou o Bruno Padeiro, o menino do pão, não sei o que. Aí eu virei o Bruno Padeiro. Então era o rapaz do pão. Aí ficou naquela, ele fazia pão e não sei o que. Nesse meio tempo, tive que fazer uma cirurgia plástica na mão para resolver. Passei a cirurgia plástica, foram quase 40 pontos na mão. Voltou o movimento, graças a Deus, 100% curado. 2018. Só ficou a tatuagem. Ficou a marca. É a lembrança da história. 2018, voltei para São Paulo para fazer alguns cursos com alguns franceses. Tive a oportunidade de ir para França de novo. Fui para a minha primeira Europan, que é a maior feira de panificação e confeitaria, né, do mundo, na época. A convite do Shimura, fui. Voltei. E aí,
na época estava à procura de estágio. Nessa área é muito difícil, né? Estágio, conseguir, porque eu queria ter uma vivência de rotina de negócio, né? Aí eu já estava migrando para o que eu queria fazer, né? Para, enfim, monetizar aquilo, fazer dinheiro, trabalhar com aquilo. E aí eu consegui ir ter uma vivência, né, numa padaria no interior de São Paulo, para ver o dia a dia do negócio e tudo mais. Acabei ficando 2 semanas. Disso me veio o convite para ser sócio desse negócio. Acabou não dando certo essa sociedade, isso era 2018, começo para 2019. E aí eu voltei para Fortaleza. Na época eu não queria ficar em Fortaleza, eu queria ir para São Paulo, achava que tinha mais oportunidade de negócio em São Paulo. E fiquei um tempo em São Paulo, mas não suportei a rotina, a loucura, estar longe da família e tudo mais. Descobri que eu morava no Paraíso e não sabia, perto da praia, perto do meu avô. Eu estava a 20 minutos de ver meu avô, minha avó, de dar um abraço, de conversar. Então deixei São Paulo como aquele lugar de conhecimento, de aprofundamento e tudo mais, mas vi que o meu lugar era aqui. E aí, de 2019 para 20, eu cheguei para minha avó paterna, né, a outra família, e ela tinha uma casa, os filhos já tinham saído de casa, todo mundo tinha casado, tinha saído. Ela tinha uma casa muito grande, quase 600 metros quadrados no Papicu. Eu disse, vó, só para me cederem um pedaço do terreno para que eu pudesse começar uma produçãozinha e tal, já fora do apartamento, né? Já fazer uma cozinha legal, né? Vamos fazer. Tá bom. Começamos obra, arquiteto, tal, equipamento e tal. Essa minha avó me ajudou muito financeiramente, acreditou, né, no projeto. Nessa época, eu já vinha construindo a marca Cheiro do Pão, mesmo sem o nome Cheiro do Pão, pela trajetória que eu vinha trazendo, né, construindo. Graças a Deus fiz muita amizade desde a Levan, né, com Shimura, com fornecedores, né, com empresas de fora e tudo mais. E quando eu comecei a dar start no projeto, muitas empresas me apoiaram, mas quando tudo era um sonho ainda, não tinha nada físico assim, né? E muitas empresas chegaram junto, né? De maquinário, não, Bruno, nós vamos embora, vamos fazer acontecer. Então foi muito legal. 2020 veio pandemia. Né? Ninguém esperava, logicamente. E a Cheiro do Pão nasceu em julho de 2020. Com as entregas em domicílio. Com as entregas em casa, né? No começo de 2020, abril, março, eu estava recebendo maquinário, tudo parado, né? Muito difícil de resolver as coisas e tudo mais. Estávamos recebendo maquinário. Então, a Cheiro do Pão começou em 23 de julho de 2020. Né? No começo, eu comecei sozinho, fazia o pão, lavava a louça, embalava, entregava, né? Atendia os clientes. E assim foi, muito devagarinho, os recursos muito escassos, né? Muito em meio à pandemia, então... Mas foi bom porque você se ocupou, inclusive, na pandemia, né? Foi. Agora, só uma curiosidade, Bruno. Você recentemente foi premiado pelo Panetone, né? Foi. Aí eu queria entender como foi esse prêmio e como chegou nessa receita do Panetone. O Panetone na panificação, ele é o rei dos pães. Ele é o rei dos pães porque ele é o produto de fato mais complexo de ser feito. Complexo por quê? Porque ele é um produto que tem uma ficha técnica muito extensa, então ele tem uma quantidade de insumos muito grande, né? Então você trabalha com farinha, água,
Você trabalha com muita gordura, gema de ovo, manteiga, você trabalha com muito açúcar, mel, recheio. Então é uma massa que ela é feita, né, da maneira tradicional, raiz, né, como é produzido na Itália. São 3 dias até você produzir um panetone. Então você tem um fermento natural específico para o panetone, que é o chamado lievito madre. Esse fermento é tratado como filho, ele tem que ser alimentado todo dia. O que é o alimento dele? Farinha e água. Então a gente tem que tirar um percentual dele, alimentar com farinha e água. Ele tem uma adega de vinho, né, onde ele descansa sob temperatura controlada, né? Então todos os dias é medido a temperatura dele, o pH dele, a acidez. A gente tem que regular o equilíbrio entre leveduras e bactérias ácido-láticas, ácido-acéticas. É loucura, mas é uma loucura boa. E, enfim, e desde que eu comecei a padaria, eu tinha um negócio com panetone, porque eu queria fazer um panetone real, eu queria entregar para os meus clientes e para o público um panetone verdadeiro, né? Porque eu sabia que aquele panetone que a indústria entregava era um panetone commodity, era um panetone que não... Pouco artesanal, né? que não era legal, né? Não... E eu via que tinha muitas pessoas que tinham um certo preconceito, né? Que dizia que não gostavam de panetone. Rapaz, eu já ouvi de tudo. Que panetone tem gosto de perfume, que panetone tem gosto de... Cara, eu já ouvi de tudo. Inventaram o chocotone justamente para quem não gosta do tradicional, né? E aí, quando chegou mais ou menos no segundo ano de padaria, eu comecei a fazer panetone. Fui para São Paulo, passei uns dias na padaria de um amigo, na época ele era referência em panetone, e fui aprofundar um pouco do assunto. Voltei para cá, fiz o primeiro ano de panetone. No mundo do panetone a gente chama de temporada. A temporada do panetone é o final do ano, né? A gente chama de temporada. Então eu tive a primeira temporada do panetone em 2021. E o panetone, pela sua complexidade, ele é sempre muito desafiador. Como são muitas variáveis que você tem que administrar durante um longo período de tempo. E assim, eu me descobri também, no meio disso tudo, que o desafio, ele me chamava, sabe? Quanto mais difícil, quanto mais complexo fosse a situação, os problemas, eu gostava mais. Assim, quando o mar estava muito calmo, aquilo me dava uma certa tranquilidade que não me era legal. Eu gostava do desafio, gostava de coisa complexa, de situação, de problema assim, difícil de resolver. E o panetone era desse. E aí, em 2022, foi o ano que eu tirei para me aprofundar e estudar panetone. Eu fui acompanhado por um mentor de fora, da Espanha, Massimiliano Liberatore, é uma referência mundial no mundo do panetone. E eu comecei a me aprofundar no tema, né? Fui estudar mais, e teste, e troca receita, e farinha, estudar insumo por insumo, as melhorias, né? Até que em 2022, no meio do ano, houve uma primeira seletiva em que o Brasil participaria da Copa del Mundo do Panetone. Então, essa competição já existia, mas o Brasil nunca tinha participado. E quem trouxe a seletiva para o Brasil foi o Shimura, né, ao qual eu estudei lá em 2017. E aí começou a ser divulgada a competição e tudo mais, e eu disse, cara... Por que não? Por que não, né? Mas será? Tanta gente boa, tanta gente mais experiente, que já tem muitos mais anos de padaria, né? Aí eu falei com o Shimura, como é que é a seletiva? Não, é assim, essa cara participa, se inscreve e tal, vai ser legal, você vai ter contato com muitos profissionais bons, acho que é uma experiência que vale e tudo mais. Tá bom, vou me inscrever. E aí me inscrevi, a seletiva foi julho, mais ou menos, junho, julho de 2022. Pra minha surpresa, eu passei, né?
lógico, fiz a minha parte, né? Estudei e treinei, né? Mas tinham tantos profissionais bons que, né? E com mais tempo de carreira e tudo mais, que pra mim foi uma surpresa, né? Mas ganhamos a seletivo, né? Fomos eleitos o melhor panetone do Brasil, entre quase 500 inscritos, né? Fomos o melhor. E o melhor do Brasil iria representar o Brasil na final do campeonato na Itália, em Milão, diante de 7 países. Então, era Itália, França, Bélgica, Estados Unidos, Japão, Brasil, Portugal, Suíça e mais alguém que eu não estou me lembrando. Então eram muitos países, né? Tinham países que levaram mais competidores. A Itália leva 3, 4 padeiros. O Brasil levou 2, né? Acabou levando eu e levou o segundo lugar, foi o Nilson, que era um padeiro de São Paulo. Então viajamos em 2022, né, em outubro, novembro de 2022, para representar o Brasil na final do Campeonato Mundial na Itália. Mas aquilo foi assim, absurdo, entendeu? Uma experiência maravilhosa. Eu nunca tinha ido para a Itália e muito menos para produzir panetone, um produto deles, na terra deles, para representar o Brasil e o Ceará, né? Porque querendo ou não, claro, saímos do Ceará. E disse, cara, pai, que responsabilidade, mas que maravilha. E aí fomos para a Itália, ficamos num centro técnico em Parma, onde a gente produziu, né? Nesse ano eu só tive chance, né? Os recursos muito limitados, né? Eles estão lá, eles têm acesso a muita coisa, mas a gente saía daqui, né? Fui patrocinado por várias empresas e tudo mais, mas ainda assim né? Os recursos muito limitados, tudo muito caro. Então a gente só teve chance de uma produção. Eu só tinha uma chance de acertar pra jogar lá. Então fiz a produção, deu certo, né? Só em ter concluído, né? Cara, já tô muito feliz de ter, né, chegado até aqui. Então saímos de Parma, a gente produziu na época 10 panetones, a gente tinha que levar 6 panetones para apresentar na competição em Milão. Então lá vai a gente carregar mala e panetone dentro de trem, caixa com panetone carregando, e o pessoal ficava olhando aquele negócio. E panetone de competição, você tem vários critérios para cumprir, né? São inúmeros critérios, né? São panetones de 1 quilo, então são maiores, tudo mais. E a gente carregando panetone dentro do metrô, e mala, utensílio. Fomos para Milão, né? Chegando em Milão, tive contato com, né, os representantes dos outros países. Muitos deles eram autores dos livros que eu estudava. Então o Shimura olhava para mim e ele dizia assim: Bruno, você tá parecendo criança olhando para jogador de futebol. Eu queria que você conseguisse se enxergar. É mesmo, professor? Até hoje eu chamo ele de professor. É mesmo, professor? Rapaz, o seu olho brilha. Disse, rapaz, bati foto com todos, né? Tive contato com vários autores de livro, e outros padeiros referência, né? De repente eu me vi competindo com os caras que estão fazendo isso há muito tempo, né? Muitos anos. E enfim, quem era eu para estar ali, né? Mas Deus permitiu isso e foi muito bom. Eu tava com o melhor da Espanha, né? Que é o Ian Duche, tava com Thomas Teffry, foi o melhor da França, né? Tava com figuras importantíssimas da Itália e da panificação mundial, que era Higínio Massari, que é um senhor, tem praticamente a idade do meu avô, cabecinha branca, cor mais linda, de dolma também. Olha, quando eu tiver essa idade eu quero estar assim. Tive contato com vários outros, né? Foi incrível. Então não deixava de ser um congresso, né? Claro. Tiveram aulas, né? E aí no meio desses seniors da panificação, aí qual foi sua classificação? Me chamaram para apresentação. Então eu tinha 20 minutos para apresentar. Eu não
não falo italiano, tive que apresentar em inglês, né? Quem era o Bruno, quem era a padaria Cheiro do Pão, como era produzir no Brasil, tudo isso em inglês lá, né? O que foi, e aí vem o panetone é cortado, tem público, ele é degustado, enfim, até ir para avaliação. É um evento assim incrível, né? Coisa de primeiro mundo. E aí terminou a classificação, na final eram 22 ou 23 competidores. Eu fiquei no top 10, né? Parabéns! Foi... O melhor do Brasil e o top 10 do mundo. Né? Na Copa do Mundo. Espetáculo! E o pódio foi italiano e suíço. É muito difícil tirar deles, né? Muito difícil. E, cara, foi uma experiência maravilhosa, né? Voltamos pro Brasil, quando eu voltei, aí, cara, bombou, né? Assim, a gente passou a produzir panetone e vender panetone pro Brasil inteiro, despachando por Sedex. Foi mesmo? Até hoje a gente vende muito. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Água na boca, vocês estão vendo aí, né? Pernambuco, e pra todo canto. Bruno, olha, eu queria, assim, primeiro dizer, eu fui criada em padaria, né? Então, assim, você falando desse jeito romântico e apaixonado do pão, na minha mente passava, sabe? Eu tentava ver você e via a padaria do meu pai, a farinha subindo, né? E aquela correria de carregar massa pesada, né? E você coloca a massa e o pãozinho já sai enrolado do outro lado. É cor mais cor mais linda. Então, assim, essa vivência de padaria eu tive, né? Assim, foi onde eu comecei a trabalhar, meus irmãos todos, né? Do mesmo jeito que você. Então, assim, é de uma lindeza ver quanto você agregou de valor no negócio, né? Eu vejo o seu Instagram, quando você coloca os recheios do panetone, os recheios do croissant. Então, tem coisa que a gente escolhe, mas tem coisa que a gente é escolhido. É verdade. E eu acho que, assim, essa sua experiência de empreendedorismo, o seu caminho traçado para se encontrar, mostra a realidade, porque às vezes a gente acha que o empreendedor, ele acorda num dia e diz, eu vou fazer isso, e com um ano tá rico. Exatamente. E não é, né? Mesmo. O encontro da vocação, do talento, o investimento no conhecimento, depois o investimento financeiro na estrutura física, na comunicação, no aprendizado. Que história linda, Bruno. Eu estou encantada, inclusive com a sua maturidade, depois de tantos anos de formado, parece que foi ontem, né? É verdade, faz Muito bastante tempo, mas ao lindo. mesmo tempo faz, sei lá, Foi um dia ontem, desse, não mudou nada, a carinha. Bruno, agora para a gente concluir, olhando ali para aquela sua câmera, que conselho você dá para quem ainda está na faculdade nessa busca de se encontrar? Eu acho que para quem está na faculdade, eu sei que tem algo muito relacionado, assim, maturidade não está relacionado com a idade, né, cronológica, certamente. Mas eu acho assim que quanto mais cedo, né, você puder buscar no seu interior, né, assim, estar verdadeiramente buscando aquilo que faz sentido para você, né, ler, se aprofundar, não ser raso. Eu acho que uma das coisas que, assim, que eu tive a bênção de Deus mesmo de ter foi o papel dos meus pais, meu pai, da minha mãe, do meu avô também, de não ser raso, sabe assim, de ler, de buscar, de se aprofundar e de ter aquela vontade de ser o melhor, de se propor a ser o melhor naquilo que for fazer.
Então eu acho que para você ser o melhor, eu digo que com o panetone, com a padaria, eu tenho uma rotina de atleta, não é diferente. Para mim ser empreendedor e principalmente, né, a rotina do panetone me fez ser um atleta. Então, disciplina, estudo, preparação física, se cuidar da cabeça, da mente, eu acho que é muito importante. Desde novo, né, o processo de terapia ele foi fundamental, para discernir as coisas, saber separar as coisas, saber montar o quebra-cabeça. Então eu acho assim que para quem está na faculdade, se envolver com o trabalho desde cedo, né, estar não só no ambiente acadêmico, mas se envolver o mais cedo possível com o trabalho, com pessoas que sabem mais do que você, com pessoas mais experientes, né? E seguir o cheiro do pão, né? Seguir o cheiro do pão. Olhar para dentro, olhar seguir pra a dentro. jornada. É isso aí. E sigam o cheiro do pão e vão visitar, que é maravilhoso. E vocês vão, assim, conhecer algo feito com muito amor. E antes da gente terminar, eu queria que você me explicasse esses parceiros que estão na sua roupa. Aqui essa doma, eu digo que é a doma de gala, né? A doma linda. Essa é a doma da competição do Panetone, né? Aqui Linda. São patrocinadores do evento na Itália, né? Então aqui tem patrocinadores de empresas de Corman, tá entre as melhores manteigas do mundo, né? São manteigas especiais de trabalho, com alto teor de gordura e tudo mais. Aqui tá o moinho Dalla Giovanna, tá entre as melhores farinhas do mundo, farinha italiana. Agrimontana, tá entre as melhores frutas cristalizadas do mundo, né? A laranja Sicília. A gente trabalha a mesma matéria-prima que eu trabalho na competição lá na Itália, eu trabalho aqui em Fortaleza. É né? mesmo? Então a gente trabalha com farinha italiana, com gema de ovo pasteurizada, com as nossas frutas cristalizadas vêm da Itália. A gente trabalha com rum envelhecido, escuro. Não difere em nada do produto da competição. Fava de baunilha, então tudo isso a gente utiliza na nossa produção. E aqui tem, né, algumas marcas de maquinário, chocolates Karma, que é um chocolate suíço, referência, e marcas de embalagem, né, por aí vai. Gente, olha, nem sei como terminar. Tem que terminar, né? Bruno, muito obrigada pelo seu convite. tempo. Eu sei que sua padaria está lá esperando por você, porque verdade. você literalmente bota a mão na massa, né? Sua história é muito linda, é muito emocionante e eu desejo que Deus abençoe Amém. grandemente Amém. seu negócio, sua família. Amém. E parabéns, seu Muito obrigado. avô, sua mãe, seu pai, sua avó, suas avós, porque dos dois lados, Sim. né? Esse conselho que você recebeu, sempre faça amigos. Eu acho que você sempre encontrou anjos da guarda Com que certeza. estavam sempre ao seu lado, Fico né? muito feliz por isso, sem dúvida. Obrigada. Inclusive a senhora, né? Ah, que lindo! Obrigada, Bruno. Que é isso. Eu que agradeço o convite. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, segue o cheiro do pão e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima. Obrigado. A dica é, na hora de consumir o pão, aquecer o pão. E é disso que eu vou falar já já. Dica do padeiro de como regenerar ou como aquecer o teu pão. Chegou o seu pãozão, dá cheiro do pão, você veio retirar aqui, batemos aquele papo, você levou o seu pão ou chegou direto na sua casa, chegou o pão em casa. Como aquecer esse pão? Independente de se ele está em temperatura ambiente, se ele foi colocado na geladeira ou no congelador, o processo vai ser o mesmo. Então,
Chegou o seu pão, a gente vai cortar, a gente pode depois falar de diferentes tipos de corte de pão, mas tirei a fatia do meu pão. Esta coisa linda. Tirei a fatia do meu pão. Aqui do meu lado tem um forninho elétrico doméstico, simples, tá? Mas pode ser a gás? Pode. Pode ser uma sanduicheira? Pode também. Um grill, uma frigideira quente, uma chapa aquecida. Meu forninho doméstico, elétrico, eu vou pré-aquecer ele em 200 graus, tá? 10 minutinhos, suficiente para esse forno estar quente. Peguei a minha fatia de pão. Você vai porcionar quantas fatias vocês querem, né? Servir. Peguei a minha fatia de mão, molhei a minha mão com água, de leve, sutil. Vou umedecer essa fatia de pão, casquinha, toda a superfície dele. Pode ser um borrifador de água, pode também, funciona super bem. Coloquei na assadeira, vou esperar o meu forno chegar na temperatura e vou colocar lá no forninho. Coloquei meu pãozinho no forno, 5, 10 minutinhos aí no olho, tá, gente? Porque a temperatura varia muito de forno para forno, isolamento térmico, se é gás, se tem resistência em cima e embaixo. Então, 180 graus, 200 graus, na média de 5 a 10 minutos fica ligado. Vou colocar minha luva, né? Meu pãozinho. Ó, pãozinho quente. Que a mão de padeira ela aguenta calor, tá? Tá crocante, o meio, miolo, tá macio, tá? Cuidado para não passar muito tempo e acabar ressecando muito o pão. É só o suficiente para ele ficar crocante. Gente, não importa quanto tempo ele ficou na geladeira, não importa quanto tempo ele ficou no congelador, o pão vai ficar assim, tá? Dica: se foi pro congelador, tira o teu pão do congelador. Espera chegar em temperatura ambiente para depois fazer esse processo, tá? E aqui agora é só